Pedir a Deus e a Jesus que nos ajude nesta reunião, para que possamos aproveitar da melhor forma possível esses ensinamentos, para nos tornarmos pessoas melhores. Que Deus ilumine e proteja a todos. Que assim seja. Então, primeiro vou pedir para a Bianca fazer a leitura do relatório da semana passada. Vamos lá. Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas. Capítulo 4 da Teoria das Manifestações Físicas, páginas 79 seguintes. Iniciamos o estudo com o relatório da última reunião, realizada em 13 de fevereiro de 2020. Estudamos a questão das mesas girantes, como funciona o mecanismo de animação da mesa, matéria, entre parênteses, ou seja, como o espírito manipula o fluido perispíritico para fazer uma mesa levantar, andar, dançar, etc. O movimento é dado por meio da vontade e do pensamento do espírito, que, através da sua imaginação criativa, impulsiona o fluido cósmico universal, seu perispírito, para uma determinada ação. Ai, gente, desculpa, eu tô com um pouquinho de coriza. Os espíritos afirmam que o perispírito é a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Deve-se lembrar que o perispírito é o fluido cósmico universal condensado, mas de modo imponderável, etéreo, assim como a matéria ponderável é resultado do mesmo fluido, porém de modo ponderável. Deste modo, ambos, perispírito e matéria ponderável, são manifestações diferentes do fluido cósmico universal. O espírito consegue atuar na matéria ponderável por meio de sua vontade e pensamento. Move o fluido que de seu perispírito desprende, sem prejuízo de buscar um acréscimo aos seus fluidos mediante o auxílio de outros espíritos. Tanto os espíritos superiores como os imperfeitos manipulam a matéria grosseira no fenômeno de efeito físico? Sim, é possível. Porém, o perispírito dos espíritos imperfeitos é mais denso que o perispírito dos espíritos superiores. Por isso, cabe a eles, os espíritos imperfeitos, essa tarefa. A pergunta que foi feita no sentido de questionar a atuação do espírito superior no fenômeno de efeito físico, considerando que o seu perispírito é menos denso. Quanto à questão da potência fluídica, informa-se que, caso o espírito possua o suficiente para a efetiva realização da ação, há a possibilidade do concurso de outro da mesma ordem evolutiva, quer dizer, caso o espírito, como eu não possua o suficiente para a efetiva realização da ação, há a possibilidade do concurso de outro da mesma ordem evolutiva para auxiliá-lo. Patrícia perguntou se o espírito superior pode utilizar seus fluidos e, mediante seus conhecimentos de manipulação, realizar o fenômeno de efeito físico, ou se é necessário o concurso de um espírito inferior. Segundo as leis de Deus, o espírito imperfeito deve aprender com aquele que é superior a ele. O espírito superior está no meio dos inferiores para servir-lhes de exemplo. Isso é um ato pedagógico. Eles têm a capacidade de realizar atividade, no caso, produzir o fenômeno de efeito físico. No entanto, essa ação não é mais dada a ele, ou não está entre suas atribuições rotineiras, pois, do papel de executor da ação, passa ao de instrutor, de modo a possibilitar que os espíritos inferiores tenham a oportunidade de aprendizado para realizar a ação. Patrícia, quem promove o efeito físico, o médium ou o espírito? Adolfo respondeu que cada médium tem uma predisposição orgânica para um ou outro tipo de mediunidade. O que, contudo, não impede que, num determinado momento, ele atue em uma função mediúnica que não aquela que lhe é rotineira. Devemos lembrar sempre que a classificação dada por Allan Kardec dos diversos tipos de mediunidade é didática. Porém, lembra-se que a temática desenvolvida até o momento não está ainda falando de médiums, mas sim de perispírito. E deve-se lembrar que a atuação do espírito na matéria é feita por meio do perispírito, que é a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Sueli perguntou se, na fluidoterapia espiritual, o espírito se utiliza do perispírito dele ou de algum médium. Adolfo relembrou que, nesse caso, o espírito usa o seu próprio perispírito, conforme estudado anteriormente no capítulo 14 do livro A Gênese, onde os espíritos explicam existir 3 tipos de ação perispíritica sobre a matéria.
Fluidoterapia humana ou animal, impulsão de fluidos de encarnado para encarnado, fluidoterapia mista, que é a impulsão fluídica de encarnado e desencarnado, por exemplo, o passe, e a fluidoterapia espiritual, que é a ação direta dos espíritos no encarnado. Vitor Hugo afirma que a transição de fluidos é diferente de mediunidade, ou seja, são gêneros diferentes de fenômenos materiais. A comunicação mediúnica necessita especificamente do médium. Já na transmissão de fluidos, não é indispensável a presença do médium. No que, já fim do tempo da reunião, encerramos as discussões para retomá-las hoje. Esse eu acho que é da semana anterior. Ô, Adolfo! Essa semana está na convocação, está na pauta da reunião. Eu tô lendo, galera. Ela conseguiu abrir o Google Classroom antes. E aí o Adolfo deixa ela ler o relatório inteiro para falar que é do anterior. Eu falei, gente, mas eu acho que esse é o anterior. Eu mesmo que tipo assim, eu tive alguma impressão estranha, mas... Eu também, mas eu... Bom, deixa eu ficou beber mais claro ainda. A gente estava precisando, como que chama? Revisar. Isso. Muito embora, assim, estão relacionados, né? Agora eu conferi, dia 27 de fevereiro. Adolfo, eu falei que eu não me dou bem com o Classroom. Hoje eu quis dar uma admitida e falar que eu me dei bem. Olha só o que acontece. Bom, gente, então vamos lá. Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, página 79 seguintes. Iniciamos lendo o relatório da última reunião, e da penúltima, né? Inicialmente foi debatida a necessidade de entendermos determinados conceitos que já foram estudados. Por exemplo, o perispírito é a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material, e que nem todos os fenômenos espíritas de ordem material são mediúnicos, como a fluidoterapia espiritual e o sonambulismo. Por outro lado, só é fenômeno mediúnico aquele onde há a participação do médium. O princípio vital é um fluido especial derivado do fluido cósmico universal, extraído da atmosfera espiritual de cada planeta, que por sua vez também é fluido cósmico universal modificado. Assim como o perispírito, que também é um fluido extraído da atmosfera espiritual do planeta, é uma variação do fluido cósmico universal. Podemos dizer que, em se tratando de matéria ponderável ou imponderável, tudo é matéria, ou melhor, tudo é fluido cósmico universal, que é um dos elementos gerais do universo, com composições diferentes. Por exemplo, hidrogênio e oxigênio são gases fluidos, que combinam entre si e formam a água, H2O, ou a água oxigenada, H2O2, e ambos são variações do fluido cósmico universal. O espírito atua sobre a matéria por meio de seu perispírito, ou seja, por meio do fluido cósmico universal modificado. A mediunidade de efeito físico, o movimento das mesas girantes, não é o espírito quem levanta com o esforço de seu braço. É a própria mesa que, animada pelo fluido perispíritico, obedece à impulsão que lhe dá o espírito, pelo pensamento e vontade. No caso da mediunidade de efeito físico, o espírito empresta à matéria inerte, mesa, uma espécie de vida temporária. O perispírito é mais ou menos denso, ou ainda mais ou menos quintessenciado, de acordo com o nosso estado evolutivo. Ou seja, tem diferenças entre o perispírito dos espíritos de um planeta comparado com outro, assim como há diferenças entre o perispírito de habitantes do mesmo planeta, como a Terra, por exemplo. O perispírito de um homem bom é mais quintessenciado que o perispírito de um homem mau. Lucélia perguntou o que acontece com um homem que vai para outro planeta e morre lá. Para onde ele vai? Adolfo respondeu que, por conta do nosso conhecimento limitado, dificilmente o homem conseguirá ir a um planeta mais evoluído que a Terra. Mas, se isso acontecer, hipoteticamente falando, com o desencarne, o espírito vai para um ambiente correspondente ao seu estado evolutivo. Ou seja, ele volta para a atmosfera terrestre. Um espírito superior de outro planeta pode vir à Terra. Como seu perispírito é mais quintessenciado que o nosso, não percebemos sua presença entre nós. Bianca pergunta sobre as plantas que, segundo alguns estudos, elas crescem em direção ao sol e à água e se comunicam entre si no campo vibracional.
Adolfo respondeu, mas qual é a sua fonte? Será que encontramos essa informação no artigo da Revista Espírita? Porque a planta é animada pelo princípio vital e não pelo princípio inteligente, de acordo com Allan Kardec. No entanto, se encontrarmos na ciência um autor que corrobore com essa informação, devemos ficar com a ciência. A ideia de que o princípio inteligente dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem não se sustenta, pois os minerais e as plantas não são animados por um princípio inteligente. Por isso, os minerais são matéria orgânica e as plantas são animadas apenas por um princípio vital, são matéria orgânica, mas não são animados por princípio inteligente. Somente os animais e os homens são animados por um espírito com E minúsculo ou princípio inteligente. Aí agora sim faz sentido. É isso aí mesmo, gente? É isso mesmo? Acho que é, né? Né, Vitor Hugo? É isso aí. Então, Vitor, bate. Então, veja, gente, como que são as coisas. É profundo isso. E eu, assim, é uma vida, mais de 30 anos estudando doutrina espírita, eu nunca tinha, até agora, eu não tinha essa visão. Eu era daqueles que falavam assim, ó, dorme no mineral. Já fiz até palestra sobre isso. Eu ainda tô nesse estado, tô precisando compreender melhor essa nova visão, viu, Adolfo? Ainda tô... Não, essa nova visão é o seguinte, é que, primeiro que os minerais, eles são seres inorgânicos. Já começa por aí. Então, não são animais pelo princípio vital. Tá? Então, não, o princípio inteligente não começa lá nos minerais. Até aí eu concordo. Até aí eu concordo. E o dos vegetais, aí a questão é que no Livro dos Espíritos, de cabeça eu não vou lembrar qual que é a pergunta, ou quais são as perguntas, lá Allan Kardec vai falar para nós que as plantas, elas também não são animadas por um princípio inteligente. Elas são animadas só pelo princípio vital. A planta é um ser orgânico, mas ela não é animada por um princípio inteligente. Então, quando que começa a história do princípio inteligente? Nos animais. E depois no homem. Só que no homem, nós não falamos princípio inteligente. Falamos espírito, o E maiúsculo. Né? E quando Kardec ele usa a expressão espírito, o E minúsculo, ele está se referindo ao princípio inteligente de modo geral. Não só os espíritos, mas também ao princípio inteligente que anima os animais. Né? Eu acho que... Não, eu ia falar que eu acho que, assim, nessa fala agora parece que foi um pouco mais claro a questão, não é nenhuma dúvida, eu acho que é uma incapacidade de compreensão da diferença, assim, é muito distante para o meu raciocínio, pelo menos, entender essa diferenciação entre fluido vital e princípio inteligente. Então, eu acredito que talvez seja isso que está tendo uma barreira ali para passar. Uhum. Porque, assim, o princípio inteligente, ele não é uma variação do fluido cósmico universal. Então, quando a gente vai nos elementos gerais do universo, nós vamos ter Deus, Espírito e Matéria. É Deus, princípio inteligente e princípio material. O princípio material é o fluido cósmico universal. Então, seria Deus, fluido cósmico universal e princípio inteligente. Agora, mas da onde que vem? Qual que é a origem do princípio inteligente? Bom, isso os espíritos não nos esclarece ainda. Nós não temos ainda condições de entender. Malemar nós entendemos pelo espírito. Imagina entender o espírito, né? A origem do espírito. Então, a nossa... Eu acho que é isso. Tá faltando aí tem um espaço ali que o cérebro ainda não conseguiu chegar. Nessa... Paty, vamos começar, então. Mas quando eu estava, só um comentário, quando eu estava na mocidade, há 20 anos atrás, direto no túnel do tempo,
Eu lembro quando a gente estudava, que a gente estudava bastante sobre essa trindade aí universal, e aí nos estudos a gente falava que, tipo, o fluido cósmico universal era como se fosse um todo, assim, uma nuvem, a gente ficava imaginando, né? E aí, por exemplo, quando vai nascer uma planta, ela vem desse fluido cósmico e quando ela morre, ela volta pro fluido cósmico. A gente falava isso, não sei se estava certo ou não. Mas aí, tipo, aí que é diferente, que aí quando morre a planta, quando morre o mineral, mas aí quando já tem o princípio inteligente, que aí ele não vem desse todo, né? Tipo, a gente tem uma participação também, já tem uma parte aí do fluido cósmico que seria esse princípio vital, mas que o fluido inteligente, ou princípio inteligente, ele não fica, não volta para o todo, que seria a diferença do princípio inteligente com a matéria do ser não inteligente, entendeu? É o que a gente falava, não sei se era isso. Eu entendi. Se a gente for pensar assim, lembrar aqueles slides lá que eu disponibilizei para vocês. Vamos pensar assim, ó, é matéria. Então, a matéria, o seu estado mais puro, é o fluido cósmico universal. Bom, então, da imponderabilidade até a ponderabilidade, há um oceano de combinações fluídicas, né? Ou seja, uma planta, né? Hoje é planta. Então, quando ela ela morre, uma árvore, vamos pensar assim, quando ela morre, né? Então, ali na natureza, ela vai se decompor e vai compor o quê? Pode compor um mineral, pode compor, porque ela tem sais minerais, uma série de coisas. Ela pode compor até um animal, né? Pelos alimentos, né, que esse animal vai ser nutrido, etc. e tal, né? Então, Kardec fala que o que é ponderável, ele passa da condição de ponderável a imponderável, e volta de imponderável a ponderável. Então, nesse sentido, ele pode voltar a ser fluido cósmico universal? Pode. Né? Eu não vejo sentido nisso, mas pode. Né? Por quê? Porque passa por transformações. Então, ora, esse fluido ele é ponderável, o fluido cósmico universal. Ora, ele é imponderável. Ora, ele é um gás. Né? O exemplo para mim da água é mais simples. Né? Então, por exemplo, o oxigênio ele é um gás. E o hidrogênio é outro gás. Ora é um gás e você juntando de maneira combinada 2 elementos de hidrogênio e um de oxigênio, você já não tem mais um gás. É um líquido, é a água. Não é? Só que a água, ela também é só você separar os elementos e volta a ser o quê? Hidrogênio e oxigênio. Então, ora é gás, ora é líquido. Ora é líquido, ora é gás. Se isso acontece entre fluidos, e tanto o líquido como o gás são fluidos, também acontece entre o ponderável e o imponderável. Entende? Isso acontece o tempo todo na natureza, né? No laboratório natural, né? Isso acontece naturalmente. Então, quando a gente vai estudar, então, lá, por exemplo, lá, que morre um animal, tá? Então, assim, desse animal que ele entra em estado de decomposição, vai formar ali a terra, o próprio oxigênio, né? Porque as plantas elas, são nutridas de oxigênio, sais minerais. Então, é uma série de combinações, o que era um animal pode se tornar vegetal, pode se tornar mineral, né? Então, isso é uma coisa assim tão profunda, mas tão profunda, mas a gente não pode confundir com o princípio inteligente, que é outra coisa. Entende? O princípio inteligente, se a gente se coloca nesse balaio, aí não é.
E eu a vida toda, eu colocava dentro do mesmo balaio. Né? Mesmo falando que tem o elemento espiritual, que é uma coisa, e o elemento material, que é outra coisa. Eu achava que, e quando a gente fala que nasce no mineral, a gente está falando do do elemento espiritual. Nós estamos falando de inteligência. Mas a inteligência não nasce no mineral. Então, essa é a descoberta recente nossa, estudando o livro dos Espíritos. Né? E tem esse artigo que o Vitor Hugo indicou, que a gente vai estudar ele, que corrobora, mas o autor escreve um artigo justamente sobre isso. Será que nasce no mineral mesmo, o princípio inteligente? Não, ele não nasce lá. Pelo menos em Kardec, a gente não tem essa informação. Nossa, Adolfinho, perfeito. Tipo, essa explicação agora, pelo menos para mim, clareou bem, fez assentar muito bem agora. Nós vamos voltar a estudar isso daí na revista não, na Gênese. E no livro A Gênese, Kardec vai falar de vários elementos que combinados entre si, eles formam, né, e aí constitui a matéria ponderável, que não é a mesma coisa, você vê animal. A constituição física do animal é uma, a constituição física do ser humano é outra. Constituição física que eu digo é pensando na tabela periódica, de elementos mesmo, químicos. Não é a mesma coisa, né? De uma planta. Claro, é só você pegar uma planta, você pega um animal e o ser humano, não é a mesma coisa. Muito embora entre o ser humano e o animal tem muita semelhança, né? Mas mesmo assim, se a gente pensar entre os animais, tem diferença. E estou falando do ponto de vista fisiológico mesmo, não estou considerando o princípio inteligente, não. Né? De construção física. Quer dizer, tem diferença. Então, quando você pega, por exemplo, o porco, né? E uma vaca, tem diferença ali, né? Da constituição física mesmo, da matéria. Né? Então, e isso tudo, gente, são variações do fluido cósmico universal. Eu acho que essa que é a ideia que a gente tem que ter, né? Que é matéria. Né? Que a matéria é um elemento geral, e aí não é um elemento geral da Terra, é do universo. E cada planeta vai ter o quê? A sua constituição material. Né? Então, que vai ser diferente, porque em uns vai ter mais oxigênio, em outros menos oxigênio. Não é? Mas nós vamos encontrar esses elementos químicos nos planetas. Mas nós encontramos isso. Por isso que a matéria é o elemento geral do universo. Porque ele, do ponto de vista material, ele é constituído do quê? Dos mesmos elementos. Qual que é a diferença? A variação de fluido cósmico universal. Que vai fazer com que alguns planetas são constituídos de uma maneira mais densa que outros. Isso falando que do nosso sistema solar. Né? Sem nos preocuparmos com com outros sistemas, outras galáxias, né? Porque aí a coisa vai só se aprofundando. Né? Bom, mas enfim, eu acho que é isso aí. Vamos avançar um pouco na leitura agora? Sim. A hora que faltar uns 5 minutos, eu tiro o compartilhamento, hein? Tá. Item 14. Que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Nem lembro mais o fenômeno. Só para colocar, é mediunidade de efeito físico, tá? Ah, tá bom. Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal, para dar vida à mesa. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação e, às vezes, antes que esta termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para animar. Passou. À vontade, Bianca. Eu acho que talvez uma coisa que causa muita confusão, e aqui não estou falando mal de Kardec, não, é esse vocábulo vida, que talvez Eu pensei por a mesma coisa.
pobreza. Nossa, que transição de pensamento. Por uma pobreza de vocábulo, nossa mesmo, enquanto seres humanos, acaba gerando toda essa confusão mental. Não sei. Olha lá, ó, quando ele fala assim, ó, quando o fluido do médium, que é um fluido animalizado, se combina com o fluido universal que o espírito acumula. Perispírito. Ou não, Tá? sabe? Porque, não sei se eu tô falando bobagem agora. Porque se são coisas diferentes, e o fluido vital é o que anima uma planta, por exemplo, mesmo sem princípio inteligente, é o fluido vital do médium que dá essa animação à mesa, talvez? Ou não? Adolfo, essa cara de susto aí tá me preocupando. Não. Não é só o fluido do médium. Uhum. Está falando aqui na resposta. Ó. É ele combinado com o fluido do espírito. Quando a Que gente fala também é fluido do fluido espírito, a gente está falando cósmico do universal. perispírito dele. Ah, tá. É que também é o fluido cósmico, que também é do fluido Exato, cósmico universal, é isso? Ah, tá. exato. É. Olha lá, o fluido universal que o espírito acumula. Porque o fluido universal é matéria. Então, qual é o fluido universal que o espírito acumula? É o perispírito dele, que é fluido universal condensado. Só que esse condensado, para nós, ele é o quê? Etéreo. Então, quem percebe ele? Só o médium. Tanto é que quando a gente fala assim, ó, eu vi o espírito do fulano. Não é o espírito que você viu. O espírito em si ele é uma centelha. Então, você viu o perispírito. Você viu foi o quê? O corpo semimaterial do espírito, né? Que é fluido universal acumulado, ou fluido universal condensado, tá? Perispírito. Então, aqui está falando do quê? Mediunidade de efeito físico, que é o fluido do espírito comunicante com o fluido do médium. É essa combinação fluídica que existe, que é a mesma, inclusive, de uma psicografia ou da psicofonia. Agora, esse tipo de mediunidade, é importante dizer o seguinte, nesse tipo de mediunidade, não é uma comunicação que passa pelo intelecto, tá? Então, o espírito comunicante, ele se utiliza do fluido do médium. Então, se a gente for pensar, assim como a mediunidade mediunidade curadora, né, também utiliza fluido, né, que nesse caso, nem sempre o médium ele é consciente que está doando fluido. Então, às vezes ele está doando fluido sem saber, né? O espírito utiliza dele, ele é um médium de efeito físico, às vezes nem sabe que é médium de efeito físico. Tá? Por quê? Porque nesse caso, o espírito está utilizando do seu fluido perispirítico, combinando ele com o fluido animalizado do médium. Né? E nesse sentido produz o fenômeno. Tá? Na mediunidade curadora, o que acontece? O médium também não é o intelecto dele. O médium ele vai transmitir o quê? O fluido do espírito médico que está fazendo a cirurgia. Então, na mediunidade curadora, o médium ele é o intermediário da transmissão de fluidos, né, do espírito que está fazendo a cirurgia. Então, nesse sentido, também não passa assim pelo intelecto, necessariamente. Né? Não passa necessariamente. É por isso que, por exemplo, lá na fluidoterapia espiritual, né, o espírito vai se utilizar do fluido do ambiente, inclusive das pessoas que estão ali. O problema é que, assim, qual que é a nossa dificuldade? A gente quer classificar as coisas, na nossa língua portuguesa, assim, ó, então médium disso, médium daquilo, faz isso, faz aquilo. Não, todos são médiums. Então, na verdade, na fluidoterapia espiritual, o espírito está utilizando do fluido de alguém. Então, esse alguém também é médium.
Só que a gente não fala médium, né? Quem que nós falamos que é médium? Aquele que tem mediunidade ostensiva. Mas é correto isso? Não, não é correto. Por quê? Porque todos somos médios, né? Só que a gente quer classificar assim, ó, não é médium. Médium é quem tem mediunidade ostensiva. Então, não participa do fenômeno porque não vê, não sente, não ouve. Mas é médium também. Porque todos são médiums, né? Porque o espírito se comunica com todos. Agora, essa comunicação também se dá pela inspiração. Então, você vai falar que um poeta não é médium? Você vai falar que um músico não é médium? Ah, mas a letra da música, quem está fazendo? É o músico ou o espírito? Ou o músico, ele gosta de música, ele está fazendo. Mas não tem o espírito ali que está ajudando ele? Com certeza. O poeta, quem está fazendo a poesia? É ele, poeta. Ah, mas não tem o espírito que está ajudando ele também? Com certeza. Então, os espíritos não influenciam, não nos influenciam mais do que nós imaginamos? Então, nesse sentido, como é que eles nos influenciam? É de perispírito para perispírito. Só que a gente vai classificar como comunicação quando é um médio ostensivo. E aí a gente tem uma mensagem, essa mensagem tem um autor, como se a mensagem precisasse de ter um autor, como se o mais importante fosse o nome do espírito e não a mensagem. Mas não, nós valorizamos o nome do espírito, nós valorizamos o nome do médium. Olha a nossa pobreza, né? Quanto que a comunicação é mais importante. Eu sei que o Vitor Hugo está mandando alguma coisa. Fala para nós aí, viu, Vitor Hugo, por favor. Senão eu vou ter que fazer assim, ó. Não, é só que referente a isso, você está falando da mediunidade patente, né, ostensiva também, como Kardec chama, que é uma divisão mais didática mesmo, né, que Kardec se utiliza, e na própria introdução do capítulo dos médiuns, no livro dos médiuns, ele coloca isso na introdução do capítulo. Então ele fala, né, que pode-se, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É uma divisão didática, né? Só uma referência, pessoal. Vamos continuar? Daqui umas 3 vidas eu quero ser igual você e o Vitor Hugo, Adolfinho. Pelo menos 3, né? Não sei se 3 vai dar. Aí, ó. Falar que é graças a esse grupo que eu estou aprendendo hoje o que eu não aprendi em 30 anos. Então, pode ficar tranquilo, estamos juntos. Não, é porque assim, ó, o Vitor leu uma coisa 10 anos atrás, lembra a página. Eu leio uma coisa ontem e não lembro o texto. Eu reli o relatório inteiro. Pois é. Mas é assim também, Patrícia. Vixe, igual, por exemplo, essa semana eu fiz várias leituras da faculdade e tem uns textos que eu não lembro a maioria do assunto, então, tipo, tem que dar uma revisada. Mas é porque acho que fica, né, na nossa cabeça como uma fagulha. Então, quando o Adolfinho estava falando, o que veio na minha cabeça? Eu sabia que no livro dos médiuns, Kardec falava sobre isso. E eu sei que no capítulo dos médiuns, ele fala sobre isso. E eu já tinha acessado esse artigo diversas vezes, principalmente essa parte da mediunidade aí. Então, tipo, já fica mais ou menos salvo na nossa cabeça de tanto a gente pesquisar. E o Kardec Ainda tem ajuda muito humildade, hein, nisso. Bianca? Não, mas Ainda tem humildade. Temos que aprender muito. Que no Kardecpad ele auxilia muito, porque a gente pesquisa, vai jogando ali, então você acha referência com muita facilidade. E é um avanço da tecnologia aí que ajuda a gente a fundamentar as nossas falas, né? Entendi. Tá bom, um dia que eu chego lá. Vamos lá. Tem 15. Pode o espírito atuar sem o concurso de um médium? Ah lá, ó. Pode atuar a revelia do médium. Quer isto dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Delas aurem os espíritos como de uma fonte, um fluido animalizado de que necessitem.
Assim é que o concurso de um médium, tal como o entendeis, nem sempre é preciso, o que verifica principalmente nos fenômenos espontâneos. Já comentamos, né? Já. Uhum. Pode seguir? Por favor. Tá. Animada, a tua mesa com inteligência? Pensa. Resposta. Pensa tanto quanto a bengala, como que fazes o sinal, como que fazes um sinal inteligente. Mas a vitalidade de que se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Fica, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna uma inteligência. Não, peraí, desculpa. Fica, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna o espírito, e que não tem em si mesma a capacidade de pensar nem de querer. Aí tem uma nota. Muito a miúde na linguagem usual, servimos-nos de uma expressão análoga. Disse que uma roda que gira velozmente, que está animada de um movimento rápido. Novamente, é o que a Bianca falou, né? As palavras que a gente usa que às vezes confunde. Nosso vocabulário. Né? Continua? Por favor. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? Ô, pergunta boa, hein? É. O que predomina? O espírito, né? Comunicante, no caso, né? Ou o fluido? Resposta. O espírito é a causa, o fluido, um instrumento. Ambos são necessários. Que papel neste caso desempenha a vontade do médium? Resposta. O de atrair. De atrair os espíritos e secundá-los no impulso que dão ao fluido. Quer Aí dizer, em outras tem palavras, qual é o papel que o médium desempenha? Mínimo múltiplo comum. O mais importante não é o médium. Agora, claro, né? Ele atrai os espíritos. Né? Então, numa multidão, como se fosse preto em branco, né? E tem um lá que aparece colorido, que é o médium. Então, nesse sentido que ele atrai o espírito. Então, o espírito vai procurá-lo para se comunicar. Mas o mais importante, gente, não é o médium. E a gente valoriza demais médium. A gente coloca médium como se fosse uma coisa do outro mundo. E não é para ser assim, infelizmente. Né? Aí tem um item A aqui. É sempre indispensável a ação da vontade? Resposta. Aumenta a força, mas nem sempre é necessária, pois o movimento pode produzir-se contra e apesar dessa vontade. E isso prova haver uma causa independente do médium. Aí tem uma nota. Aqui está falando a vontade do médium, né? No caso. Agora, a vontade do espírito, sim. Né? Aí a nota. Nem sempre o contato das mãos é necessário, com exceção da Bianca. Mas para que nem sempre o contato das mãos é necessário para que um objeto se mova. As mais das vezes, esse contato só se faz preciso para dar o primeiro impulso. Porém, desde que o objeto está animado, pode obedecer à vontade do espírito, sem o contato material. Depende isto ou da potencialidade do médium, ou da natureza do espírito. Nem sempre mesmo é indispensável um primeiro contato, do que são provas os conhecimentos e deslocamentos espontâneos que ninguém cogitou de provocar. Quer dizer que para acontecer o fenômeno físico, né, de efeito físico, não precisa necessariamente do médium tocar o objeto. Né? Então, vejam o que são as coisas, né? E aí ele fala quando tem o fenômeno de maneira espontânea. Tem uma cunhada, né, que teve um tempo que ela morou na minha casa. E teve um dia que tinha um quadro de fotografias. Ficava de um lado, né? Dentro, no quarto, né?
tem de dois lados, assim. De um lado tinha uma peça de madeira, e em cima ficava esse quadro. E do outro lado também tinha uma peça de madeira, e ficava algumas coisas ali. E teve um dia que ela começou a gritar, e na hora que eu cheguei no quarto, não fala coisa que põe foto, tem o nome, esqueci. Moldura? Porta-retrato. Moldura. Porta, isso. Na hora que eu cheguei no quarto, ela gritando, ela estava chegando do outro lado, assim, ó. Eu já vi caindo assim a moldura. Eu abri a porta, ela caiu do outro lado. Minha cunhada presenciou a moldura andando de um lado para o outro. Nossa, E arrepio. ela ficou desesperada, assim. Médium, espírita. Ficou desesperada, porque viu o fenômeno. Quer dizer, não foi ela que provocou, né? Não foi, ela não teve vontade. Muito ao contrário. Ficou muito assustada, né? O fenômeno aconteceu. Então, só para ilustrar, está falando aqui nessa nota. Quando falou isso também, Adolfinho, eu lembrei uma vez que eu tava no Luz e Amor, e aí a gente tava. Era à noite, era quase meia-noite, aí tava com o pessoal da mocidade estudando uma peça lá que a gente ia apresentar. E aí a gente começou a discutir, porque a gente não concordava com uma coisa, e aí a gente começou a brigar dentro do Luz e Amor, vai vendo a evolução da pessoa. Aí tinha uma pasta fechada em cima ali daquele negocinho lá, daquele palquinho que tem no Luz e Amor. Sim. Nem sei se ainda tem, faz tanto tempo que eu não vou lá. Então, aí tinha aquele palquinho, uma pasta fechada, essa pasta abriu e começou a voar todas as coisas que tinha dentro, com tudo fechado, não tinha vento, Adolfinho. A gente parou de brigar, falou, tá vendo? Aí foi No isso. quarto de casa também não tinha vento, não. Então. Segue aqui. Por favor. Porque é que nem toda gente pode produzir o mesmo efeito e não tem todos os médiums o mesmo poder? Isto depende da organização e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Influi também a maior ou menor simpatia do médium para com o espírito que encontram nele a força fluídica necessária. Dá-se com esta força o que se verifica dos magnetizadores, que não é igual em todos. A esse respeito, há mesmo pessoas que são de todo refratárias, outras com as quais a combinação só se opera por um esforço de vontade da parte delas, outras, finalmente, com que a combinação dos fluidos se efetua tão natural e facilmente que elas nem dão por isso e servem de instrumentos sem mau grado. Como atrás dissemos. Vede aqui adiante o capítulo sobre as manifestações espontâneas. Depois tem uma nota também. Já pode Quer dizer, então, que depende se a potência fluídica do médium, né? Na hora que vai a combinação fluídica do espírito comunicante com o médium. Por isso que o espírito ele procura o médium onde tem uma semelhança fluídica maior, né? Então, aquele que ele escolhe é o que mais se aproxima da potência fluídica dele. Mas, às vezes, entre eles vai haver um descompasso, né? E, às vezes, não. Então, são algumas variantes que tem aí. Vamos ver essa nota agora, né? Isso era uma outra coisa que sempre me confundia sempre que eu começava algum coen, alguma coisa, que o pessoal falava, né, que os nossos fluidos tinham que combinar com um dos médiums, aí usava, eu não lembro a palavra, se era tipo, tinha que ter simpatia, se era tinha que Isso, tipo, isso. Né? Aí eu falo, não, mas se é um espírito menos evoluído, eu sou igual a ele, aí eu já ficava assim. Então, mas essa simpatia, ela é material. Uhum. Né? Agora, nós também achamos, assim, tem uma mania de achar que nós somos melhor que os espíritos. Né? Ah, mas que é o espírito imperfeito, obsessor. Não, eu acho que eu já falei isso, eu vou falar de novo. Ele pode ser obsessor daquela pessoa, pode ter problema com aquela pessoa, mas é um espírito bom. Né? Como assim? Ser espírito bom, ser obsessor?
Vocês devem conhecer no convívio de vocês. Eu tenho pessoas que eu convivo, né? Pelo menos uma pessoa, mais de uma, mas vou falar de uma especificamente falando. Pessoa muito boa, espírita, faz o bem para o próximo, faz campanha, frequenta o centro, um amor. Mas ele tem esse amigo meu, tem uma irmã, ó, amigo meu, coisa boa, hein? Daqui a pouco eu falo o nome dele. Não pode olhar na cara da irmã. Não pode. Eles brigam mesmo. E assim, se deixar, sai no tapa. Né? Quer dizer, não combina. Ele olha para ela assim, ó, ele se transforma. Não parece aquela pessoa. E é do meu convívio. Eu falo com ele, falo, ó, não sei do que, falo, não, mas eu sei, eu sou consciente. Mas não adianta, com ela, não posso nem olhar para ela, não sei do que. Quer dizer, esse é o obsessor. Eu não sei o que aconteceu com ele de outra vida. Né? E bom que eles não fiquem sabendo. Mas coisa boa não foi. Ele odeia, o termo é esse. E ele fala, não tem medo de... Não fala isso em palestra, claro, né? Ele também não faz palestra, não. Mas, assim, ele tem condições até de fazer palestra, ele não gosta. Quer dizer, espírita, frequenta o centro, faz caridade, faz o bem, participa de grupos dentro do centro, né? Não participa de grupo mediúnico, não, mas participa da Campanha de Souza, né? Colabora, faz muita coisa boa, assim. Ajuda o próximo. É um cara muito bom. Mas com a irmã dele a coisa não presta. Então, às vezes, esse é o obsessor. Eu sou melhor do que eu. Mas com aquela pessoa, eles têm um problema aí. Uma hora eles vão ter que resolver. Se não resolver nessa, tem que vir outra. Com certeza. Né? Aqueles gêmeos assim, que grudados um no outro, assim, como é que é? Não tem? A nota desse item. Estes fenômenos têm, sem dúvida, por princípio, o magnetismo, porém não como geralmente o entendem. A prova está na existência de poderosos magnetizadores que não conseguiram fazer que uma pequenina mesa se movesse, e na de pessoas que não logram magnetizar ninguém, nem mesmo uma criança, as quais, no entanto, basta que ponham os dedos sobre uma mesa pesada para que essa se agite. Assim, desde que a força mediúnica não guarda proporção com a força magnética, é que outra causa existe. Quer dizer que não é na mesma proporção, né? A força mediúnica com a magnética. Então, pode ser só a força mediúnica ou só magnética. Então, está dando um exemplo de uma pessoa que não é magnetizador, de repente coloca a mão numa mesa lá e vai operar o fenômeno. Né? E pode ocorrer de magnetizador, colocar a mão numa mesa e não operar o fenômeno. Porque o fenômeno ele está mais relacionado ao espírito, que é se comunicar, que com o médium. Então, o médium, mesmo tendo uma potência fluídica enorme, né? Se o espírito comunicante, se não quiser se comunicar através daquele médium, não vai haver comunicação. É isso que eu entendi da leitura aqui. Né? Então, se for refratário, não tem comunicação. Mesmo sendo um médium, uma potência fluídica enorme. Né? Ao passo que uma pessoa que nem tem assim, essa potência, né, como tem esse magnetizador, mas ali pode operar o fenômeno. Né? Então, isso diz mais assim, da vontade do espírito comunicante do que propriamente do médium. Pelo menos é o que eu entendi da leitura desse item. E, Adolfo, isso fica bem perceptível também no estudo da Revista Espírita. A gente percebe constantemente, inclusive até, por exemplo, falando dos espíritos que se comunicavam mais, aqueles superiores que acompanhavam o desenvolvimento da doutrina e acompanham, né, obviamente, São Luís, Santo Agostinho, Lamennais, o próprio Espírito de Verdade. Então, eles tinham os médiuns de preferência para se comunicarem. Então, aqueles médiuns que eles tinham maior facilidade para se comunicar. Então, várias vezes a gente vê na revista esse termo, assim, o médium de Santo Agostinho,
que era um médium que tinha maior facilidade, não era o único, óbvio, mas era aquele com que ele tinha maior facilidade de passar o pensamento dele. Então, ele preferia sempre se comunicar por aquele médium. E o Kardec, diversas vezes, quando ele vai entrevistar, por exemplo, ele entrevista um grande escritor que viveu aqui na Terra. E aí ele fala para ele, você gostaria de escrever para nós um ensaio, uma dissertação, algum texto que seja um romance, que seria para nossa instrução? E aí, às vezes, o Espírito fala, não, tudo bem, voltarei e irei escrever. Aí Kardec pergunta para ele, e tem algum médium de preferência para que você possa realizar esse trabalho? Tem alguém aqui que te afinize mais, que você prefira? E aí, às vezes, eles falam, não, pode ser por esse médium mesmo que eu estou me comunicando, ou pode ser por tal pessoa que vai ser mais fácil. Isso também na pintura, na poesia e etc. É uma coisa recorrente na revista espírita. Por isso que é mais fácil uma comunicação espontânea do que uma evocação. E na comunicação espontânea, o espírito escolhe o médium. E você vê lá na reunião do Luz e Amor, segunda-feira à noite, no Mediúnico, são, se não me falha a memória, 8 salas, 8 grupos mediúnicos. E em cada grupo tem pelo menos 3 médiuns, pelo menos, tem mais. Eu vou falar 3. E dá um universo de quê? De mais de 20 médiuns, 25 médiuns, 30 médiuns, né? Vamos arredondar para 25 médiuns. Quer dizer, o espírito ele tem 25 opções para se comunicar, né? Já na reunião de evocação, a gente não vai com 25 médiuns. A gente não faz uma reunião de evocação com 25 médiuns. Costuma ter 5, né? É por isso que é mais difícil o espírito se comunicar numa evocação, né? Porque enquanto que na comunicação espontânea, não, ele escolhe que centro que ele vai se comunicar, o médium. Eu tenho um amigo, ele desencarnou já tem um tempo, Cezinha. Cezinha é muito conhecido do pessoal do que trabalha com arte, né? Ele é um dos fundadores do Grupo Arte e Vida. E eu sou da geração do Cezinha, né? É um atuante do movimento espírita. Então, quando ele desencarnou, ele procurou um médium, né? E escreveu um livro contando a história dele, o desencarne e tal, e depois ele do mundo espiritual. Muito bacana essa história dele. E aí o médium perguntou para ele, escuta, mas por que você não procurou um médium da sua cidade? E veja, ele é de Franca. Franca tem mais de 40 centros espíritas, né? Ele falou assim, eu não encontrei na minha cidade nenhum médium que tivesse afinidade fluídica para escrever o livro. Ele encontrou um médium numa cidade lá no sul, né? Foi até bom, porque esse médium não conhecia ele, não conhecia a família, não conhecia nada, e tem a história dele, né? Então, muito bacana, assim. Só para Adolfinho, ilustrar. uma dúvida. Hum. Essa afinidade que o espírito tem com o médium também se dá com o doutrinador ou não? Eu pergunto isso porque teve uma vez que eu lembrei de uma reunião no Luz e Amor, que tem um espírito que ele estava indo pro mesmo médium, tipo, 3 reuniões consecutivas, só que ele não queria falar nada. E aí chegou um sábado que com um determinado doutrinador ele pegou e falou, eu não sei se é por causa do doutrinador ou se é porque ele participou 3 dias da reunião e aí ele quis falar, entendeu? Porque, assim, o espírito ele escolhe com quem ele quer conversar. A mediunidade é de lá para cá. Por isso que é difícil, né, do ponto de vista científico, né, você fala assim, porque normalmente o pesquisador é ele que faz o projeto, né, tudo gira em torno daquilo que ele pensou. E se tratando de espírito, o espírito tem que concordar, tem que ser de acordo com a vontade do espírito, e não da vontade do encarnado, né? Então, nesse sentido, ele pode escolher com quem vai conversar? Pode. Pode. Aí ele pode ser refratário com um esclarecedor? Pode ser refratário com um esclarecedor. Claro que pode. Agora, por que ele não se comunicou com o outro? Nós não sabemos. Mas que pode, claro. Né?
Ele vai conversar com quem ele se sente bem. Às vezes ele olha para uma pessoa e fala, não, com esse eu não quero. E tem esclarecedor que não sabe conversar. E como que deve ser o diálogo? O esclarecedor tem que ouvi-lo. E tem esclarecedor que é da lição de moral. É ficar falando as coisas como se fosse... E não é assim que funciona. Né? Então tem esclarecedor que mais atrapalha do que ajuda. Né? E nem sempre nós fazemos uma análise, né, do trabalho mediúnico. Se o espírito foi bem orientado, se as palavras que o esclarecedor utilizou, se ele acertou, se tem uma outra forma de abordagem que ele pode estar conversando com o espírito. Então, tudo isso ainda falta, né? Eu acho, assim, no trabalho nosso. Na verdade, assim, o trabalho que nós desenvolvemos no campo mediúnico, eu faço uma autocrítica. Eu acho que ele tem que ser mais voltado para a pesquisa, né, do que para essa coisa assim de religiosa. Eu acho que é mais uma coisa de igreja do que de ciência. Né? O esclarecedor tem muito ainda, eu acho, né, fazendo autocrítica, tem muito ainda o perfil daquele que é o paizão, é o que sabe tudo, né, que está perdoando o espírito, e não é isso. Eu acho que o papel é outro. Né? Tem que convencer ele pela razão. Só que convencer pela razão, gente, é muito difícil. Então, o que nós fazemos? É o caminho mais fácil. É igual educar filho, é a mesma coisa. Na hora que eles perguntam assim, ó, por quê? Ah, porque é assim, pronto, acabou. É mais fácil falar isso pro filho. Né? É assim porque senão te meta a mão. É fácil falar assim, mas não é o correto. Por quê? Por isso, assim, assim. Então, isso dá trabalho, né? Mas é o certo. Se é uma doutrina que apregou uma fé raciocinada, então nós temos que usar a razão. E nem sempre nós temos, nós não temos sequer essa formação. Não temos essa formação. Né? Então, nesse sentido, nós temos que estudar muito ainda. Né? Até mesmo como conversar com o espírito. E você vai conversar com o espírito, você tem que ouvir. É ele que está comunicando, não sou eu. E nós ainda somos muitas, se é o médico que fala mais com o espírito que o espírito com o médico. Nós temos que aprender a ouvir. E como é que eu ajudo se eu não escuto? E às vezes o nosso ajudar é estar orando para ele, é pensando positivamente, é estar emanando bons fluidos, fluidos salutares. Isso às vezes é mais importante que qualquer outra coisa. Né? Mas não, a gente quer resolver um conflito de 20 anos, de 2 séculos, a gente quer resolver em 2 minutos. Não existe, gente. Racionalmente falando, não existe. Né? E aí? Adolfinho, deu nosso tempo já. Já 1 viu? minuto. Uhum. Então tá ótimo. Semana que vem a gente continua, né? Depois eu vejo onde parou. Mas parece que andamos um pouco Foi mais, o né? item 20 agora, o próximo. Eu fico um pouco preocupado, não que tenha que ser essa preocupação, mas tem que andar mais com o texto. Né? Claro que não é o mais importante é o texto, né? Mas a gente tem que, uma hora, tem que acabar ele. Né? Ok, então tá bom. Agradeço demais, gente, a participação de todos vocês. Eu vou pedir para o Vitor Hugo fazer a prece. Você faz, Vitor? Assim, vamos agradecer ao nosso Pai por mais essa oportunidade de aprendizado, de estudo em conjunto. Estamos esmiuçando essa obra tão profunda que nos ensina de tantas maneiras a como nos portar no dia a dia, a entender os fenômenos que nos cercam. Que possamos, Pai,
ter a clareza e o rigor necessários para seguirmos até Ti. Que os bons espíritos que aqui estão conosco possam nos amparar, orientando-nos, a fim de que possamos ter mais uma ótima semana, com muita atenção e vigilância, cuidando de nossos pensamentos, de nossas palavras e de nossas ações. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.